O filósofo Friedrich Nietzsche, conhecido também como Martelo, ele é conhecido por romper com a filosofia tradicional que visava até então propor um novo estilo filosófico, que contrapõe a racionalidade filosófica e a moral cristã. Ele foi um grande crítico de Sócrates e da figura de Cristo, principalmente por conta dos valores morais, que afirmaram serem instrumentos que os fortes inventaram para submeter e controlar os fracos. A sua crítica ela tem início no surgimento da filosofia. A tragédia grega era a representação do equilíbrio entre a razão e a emoção. Para o Nietzsche, o homem era a ligação entre duas potências, razão e a emoção. Porém, Sócrates interpretou a arte trágica como irracional, e assim o racionalismo passou a ser mais valorizado. Mas quando a razão socrática venceu, os deuses morreram. E essa foi a maior crítica de Nietzsche a Sócrates. A partir dessa crítica, ele propõe um novo modelo de filosofar, já que como ele afirma que a filosofia é o resultado da relação do homem com a natureza e que jamais deveria ter sido afastado dela. Jamais. E então é isso. Ele nasceu em uma família de religião luterana, porém, na adolescência, rejeitou a crença religiosa e seguiu a carreira na filosofia. Nietzsche questionava que a tristeza era tão importante quanto a felicidade, pois em sua teoria dá-se importância quando se perde algo. Nietzsche dizia que a sociedade deveria ver as situações que pareciam horríveis e fazer algo belo delas nascer, ao invés de encarar elas de forma exagerada. Por mais que muitas pessoas digam que Nietzsche acreditava que a vida era um tormento, muito pelo contrário, ele defendia a superação no momento difícil. Passear pela natureza e ouvir o cantar dos pássaros seria um ótimo momento para Nietzsche, pois as pessoas se desconectariam de suas responsabilidades e poderiam ser elas mesmas, sem se preocupar com opiniões alheias. Nietzsche falava sobre como o perfeccionismo era uma perda de tempo, tendo em vista que ninguém é perfeito. O filósofo falava que as pessoas não deveriam se culpar pelos erros, mas sim aprender com eles, pois os erros podem ensinar algo e que se deve buscar aprimorar-se e aprender com eles. Nietzsche afirmava que o problema de muitas pessoas insatisfeitas com suas vidas é de que elas apenas pensam na vida que gostariam de ter e não transformar aquilo em sua própria meta. Segundo ele, todos os esforços penosos se transformam em boas atividades quando se percebe que aquilo está gerando uma boa razão para viver. Nietzsche, niilismo. Nietzsche, filósofo alemão, conhecido por suas frases impactantes fora de contexto, mas muito significativas dentro de contexto, como por exemplo, uma das mais conhecidas, Deus está morto. Nietzsche, criador do conceito Além do bem e do mal, que comentou sobre o amor fati, que hoje em dia, século XXI, é apenas usado para ser frasezinha em post de redes sociais para a maioria das pessoas. Pessoas naquela época costumavam ver Nietzsche como um cara depressivo, ou como um cara anticristo, antirreligião, resumindo, um cara do mal. Outras associavam Nietzsche ao niilismo, mas Nietzsche não era, e ele não via o niilismo como um fim, e sim como um meio. Nietzsche era uma pessoa que questionava as coisas, por isso foi conhecido como filósofo. Quando era criança, Nietzsche foi obrigado por seus pais a ir para a igreja. Mais velho, o primeiro objetivo dele foi desmistificar a igreja para as pessoas, provando para elas que Deus não existe e que suas crenças eram inválidas. Esse foi o pontapé inicial. A partir daí, ele começou a questionar a maioria das coisas. Questionava costumes, hábitos, por aí vai. Nietzsche, ao longo dos anos, tirando conclusões de que certo e errado não existiam, quanto mais filosofava, mais essas conclusões apareciam.
era a sensação de nada, a sensação de vazio. E quando ele filosofava, isso trazia duas coisas para ele: uma coisa ruim e uma coisa boa. Uma sensação de não estar mais sendo enganado e estar sendo limpo, e ficando cada vez mais livre. E a coisa ruim era a sensação de vazio existencial, a sensação de nada. Então ele ia filosofando, filosofando mais as áreas, em todas as áreas da vida, e aí chegando a conclusões que nada fazia sentido, a vida não fazia sentido. Então, essa parte ruim, essa parte de vazio existencial, é o que conhecemos por niilismo. E aí está porque Nietzsche não era niilista, porque ele via niilismo